Olá, alunos do 7º ano, está iniciando agora mais uma aula do componente de ciências, né? Eu sou o professor Virgílio Guedes e a gente vai estudar agora um pouquinho mais ali dos nossos conteúdos, né? Conversar um pouquinho mais ali sobre ciências. Vamos dar uma olhada agora qual é o tema da nossa aula, o que a gente vai estudar na nossa aula de hoje? Hoje, então, é a nossa aula 109 e nós vamos estudar sobre o reino Monera, né? E a gente vai ver quais são os representantes aí desse reino, quais são as suas características, ok? Então acompanhe aí a nossa aula, daqui a pouco na nossa DLI manda sua participação, sua resposta para a gente conversar e interagir um pouquinho, tá bom? Então vamos lá, a gente vai conhecer e compreender um pouco mais das características desse reino, né, dos seres que fazem parte desse reino, e a sua estrutura, né, e modo de vida, por exemplo. Então a gente vai observar aí na nossa primeira imagem da aula um pouco mais de informações sobre o reino Monera. O reino Monera é um dos reinos dos seres vivos, né? Como nós já sabemos, nós temos aí 5 reinos, e a gente começa então estudando aí pelo reino Monera, caracterizado por organismos procariontes, olha lá, unicelulares, autótrofos ou heterótrofos, né? São palavras ali aparentemente diferentes, mas que vocês já sabem o significado, né? Que a gente já estudou aí em outros momentos do 7º ano a definição dessas palavrinhas ali, né? Por exemplo, procariontes são aqueles seres que não possuem uma membrana protegendo ali o seu núcleo, né? O seu material genético ele vai ficar disperso ali no citoplasma. Unicelulares são aqueles seres, como diz aí o nome, uni, formado por uma célula, tá? Autótrofos, né, que são aqueles seres que produzem seu próprio alimento, ou heterótrofos, aqueles que precisam ir em busca da sua nutrição, da sua alimentação. E aí nós temos na imagem a principal representante desse... deixa eu refazer aqui. A principal representante aí do reino Monera, né, que são as bactérias, né, as principais representantes, como a gente está observando aí na imagem, nesse formato ali, ó, que a gente está vendo aqui, né? São várias aí na imagem, então, as bactérias. E aí, na próxima imagem, a gente vê mais informações sobre eles. O grupo dos Monera compreende as bactérias e também as cianobactérias. Então, além das bactérias que nós vimos aqui na primeira imagem, olha só, nós temos aqui uma bactéria, né? Olha aí. Essa aqui tem flagelo, né? Essa estrutura aqui como se fosse uma cauda. E a gente vai ver daqui a pouco também mais informações sobre ela. E na imagem ao lado nós temos as cianobactérias, né, que são essas outras representantes que a gente observa aqui nessa imagem, tá bom? E as cianobactérias, olha ali, ó, vamos marcar aqui, né? As cianobactérias, elas conseguem fazer fotossíntese. Olha aí a cor verde que elas apresentam, né? Muitas delas, elas produzem ali seu próprio alimento através desse processo chamado fotossíntese. Então, como cianobactéria, nós temos aí algas azuis ou cianofícias, tá? Na outra imagem, a gente vê aí mais informações sobre as bactérias. As bactérias são micro-organismos unicelulares que estão entre os menores, mais simples e mais abundantes organismos no planeta. A maioria não ultrapassa 1 micrômetro, que é a milésima parte do milímetro, né? Um milímetro a gente já sabe que é uma unidade de medida bem pequena, e se você dividir esse milímetro por 1000, você vai chegar aí no micrômetro, né, que é mais ou menos o tamanho de uma bactéria, tá? Então, são micro-organismos unicelulares, são formados por uma única célula e estão entre os menores. E aí, nessa imagem, o que a gente está vendo? A gente não está vendo duas bactérias não, tá? A gente tem aí, ó, duas placas, né, são as chamadas placas de Petri. E aí você está vendo aqui, ó, uma aqui desse lado e a outra desse outro. São imagens de laboratório, né? A gente tem aí o cientista que fez o cultivo dessa bactéria, né? Pegou aí de um determinado local, inseriu nessa placa, nesse meio de cultura, e aí você pode observar que elas formaram aí uma colônia, né? Tudo que você está vendo aqui, ó, essas imagens aqui dentro do vermelho, ó, são várias bactérias, né? Elas se agruparam aí e formaram colônias, certo? E aí na outra imagem a gente vai ver onde podem ser encontradas essas bactérias. Olha lá, então tem 3 imagens ali, onde a gente pode encontrar. Mas basicamente a gente vai poder encontrar esses micro-organismos em todo lugar. Olha lá. Elas são encontradas em uma grande diversidade de ambientes, como, por exemplo, solo,
né? A gente está vendo aí no solo, a gente vai poder encontrar essas bactérias, né? No chão, na terra, por exemplo, na água doce, né? Na água dos rios, como a gente está visualizando aqui na imagem. A gente vai encontrar também bactérias no mar, né? Na água salgada a gente vai encontrar também bactérias. No ar, olha aí, na superfície e no interior dos organismos. E nos materiais em decomposição também. Então a gente está vendo aqui, ó, em todos os ambientes praticamente a gente vai encontrar as bactérias, né? No ar, na água, lá na cozinha da nossa casa, será que tem bactéria? Pode ser que sim, por mais que a gente faça a higienização, mas é comum a gente encontrar bactérias também em vários locais, principalmente naquela esponja que você deixa aqui, ó, na pia, sabe aquela esponjinha ali que você lava a louça? Aquela esponja é o local ideal para a proliferação dessas bactérias. Então é importante que você faça também a higienização dessa esponja e troque, né, a cada semana. Porque senão ela vai aumentando e à medida que você vai lavando a sua louça com essa esponja, você vai trazendo essas bactérias para a sua louça. E também nos ambientes hospitalares a gente vai encontrar também bactérias. Então, em todo lugar a gente vai ter bactéria, não vai ter jeito, né? Principalmente no nosso corpo, seja na parte externa aí do nosso corpo, né, na nossa pele, porque a gente está em contato constante com as superfícies, né, com a maçaneta da porta, na mesa, por exemplo, a gente tem aí as bactérias presentes no nosso corpo. E dentro do nosso corpo também, no interior do nosso organismo, a gente encontra bactérias. Só que muitas delas são benéficas, elas podem ajudar na nossa digestão, por exemplo. Então, aí no nosso intestino, né, a gente vai encontrar algumas delas. Não só nos humanos, mas nos outros animais também. Vamos ver aí a próxima imagem com mais informações aí sobre as bactérias. As bactérias podem viver isoladamente ou construir agrupamentos coloniais de diversos formatos, né? Elas podem se unir aí umas com as outras e formar essas colônias, como a gente viu naquela imagem do laboratório. De acordo com a forma que apresentam, recebem uma denominação específica. Então a gente vai ter aí, ó, os bacilos, né? Olha só, temos esse formato aqui, que é o formato de bacilo. Vou tentar desenhar aqui, ó. É mais ou menos esse formato. Apresentam formas alongadas, né? Um formato mais comprido, mais alongado, como a gente pode observar aí nesse desenho que eu fiz, mas daqui a pouco a gente vai ver a imagem. E lá no início da nossa aula a gente viu também uma bactéria do tipo bacilo, aquela imagem verde. Temos também cocos. Olha lá, são as que têm um formato mais arredondado, tá? Então olha aí, com formas esféricas. Porém, eles podem se associar formando diversos tipos de colônias. Então olha aí, se uma bactéria desse tipo coco, né, o coccus, se unir com outra, olha aí, nós temos duas, né? Então nós temos aí, ó, nós temos diplococcus. E aí, à medida que elas vão se aproximando, se unindo aí, formando uma colônia, a gente vai tendo os estafilococcus, os streptococcus, os pneumococcus e também a tétrade, certo? São só essas duas? Não, tem mais outras formas ali de bactérias, como a gente está observando. Temos aí o espirilo, que é uma bactéria que tem uma forma de espiral, né? Ela, como se fosse ali mais enroladinha assim, ó, desse formato, e os vibriões, que tem um formato de vírgula. Sabe como é a vírgula, né? Mais ou menos assim. Então a gente tem uma bactéria nesse formato aí. E aí estão as imagens, né, com as representações das bactérias que nós estudamos. Então olha só, nós temos aqui, vamos começar pelo bacilo, né, que são essas bactérias aí, ó. Vou escrever maiorzinho aqui, que pode ser que não dê para ler. Bacilos são bactérias em formatos aí de bastonete, né? Esse formato mais alongado, como a gente está visualizando. E aí ela pode ter flagelos, né, que auxiliam na sua locomoção, como a gente está visualizando aí nessa imagem. Cocos, né, ou cocos, são essas outras aqui, que podem vir sozinhas, isoladas, ou formando colônias ali com as suas colegas, né? Vão se unir as bactérias e formar os streptococcus, por exemplo, os estafilococcus, tá bom? E o espirilo, né, que tem esse formato mais espiralado, como a gente está vendo aqui, ó, nessa imagem, tá bom? E o vibrião, que é aquela que tem o formato de vírgula, como a gente está visualizando aí nessa imagem, certo? Então são essas aí algumas das principais formas de bactérias que a gente vai encontrar em todos os ambientes, né? E elas podem ser responsáveis também por algumas doenças. Além das bactérias, como nós já vimos, não são somente elas que formam aí o reino Monera. A gente vai encontrar outros representantes que são
as cianobactérias, tá? E essa imagem, para a gente conseguir diferenciar, a gente vê nessa imagem aí, ó. As cianobactérias são organismos unicelulares que podem viver isoladamente, né? Pode viver sozinha, cada uma por si, lá no seu determinado ambiente, ou em colônias, né? Formando agrupamentos, como a gente está vendo aí na imagem. Elas medem apenas alguns micrômetros, né? Muito pequeno. Não conseguimos visualizar a olho nu de jeito nenhum, só podemos visualizar com a ajuda do microscópio, né? Aquele instrumento ali que a gente vai conseguir visualizar os seres vivos microscópicos, né? Muito minúsculos, muito pequenos, que a gente não conseguiria visualizar a olho nu, tá bom? Então aí nós temos informações sobre as cianobactérias e, além disso, elas realizam fotossíntese, mas a clorofila não está organizada nos cloroplastos como nas plantas, né? Vocês lembram que as plantas fazem também fotossíntese, né? Que é aquele processo que utiliza a luz, olha aí, foto quer dizer luz, para produzir o seu alimento, vamos dizer assim, né? Então, diferente das plantas, a clorofila das cianobactérias ela não está organizada nos cloroplastos. E sim, ela vai ficar espalhada, né, dispersa pelo citoplasma, assim como outros pigmentos que essa cianobactéria possa apresentar. Tá? A clorofila é o pigmento verde, mas ela pode ter aí outros pigmentos também. Aí, como a gente visualiza, ó, essa cor esverdeada é por causa da clorofila, certo? Muito bem. Na outra imagem, a gente observa um pouco de como acontece a respiração das bactérias. E aí nós temos aí as bactérias aeróbias, as bactérias anaeróbias e as aeróbias facultativas, né? Existem bactérias que vão utilizar o oxigênio, outras que não utilizam o oxigênio para a sua respiração. E na outra imagem a gente observa um pouco da reprodução dessas bactérias. Olha lá. Então você está vendo aí um esquema que representa aí uma das formas de reprodução dessas bactérias. O que a gente está visualizando aí? Na primeira, nós temos aqui, ó, uma bactéria que é a célula-mãe, né? Então, olha aí, só uma, onde nós temos a célula-mãe. Essa célula-mãe, ela vai passar por um processo onde ela vai se dividir, né, para dar origem a outras células filhas. E esse processo, que acontece essa divisão, é a chamada bipartição. Então, olha aí, através desse processo aí da bipartição, aonde vocês estão vendo que essa célula-mãe, como eu falei, ela vai começar a se dividir, né? Então, aqui bem no meio é didaticamente falando, né? Então, a gente tem aqui, ó, como se ela fosse, ó, deixa eu refazer aqui. É como se ela fosse se dividindo, olha aí, ó, se separando bem aqui no meio. E aí, nós vamos ter o quê? A partir de uma delas, nós vamos ter uma aqui e outra aqui, ó. Então, o indivíduo número 1 e o indivíduo número 2, a partir daquela única célula-mãe. Vamos ter duas, olha aí, duas células filhas que, a partir do processo de bipartição, né, conseguiram se reproduzir, né, conseguiram se originar. E aí nós temos também, a gente sempre que pensa em bactéria, a gente já pensa em coisa ruim, né? Ah, vai trazer aí alguma doença, vai trazer algum problema para os seres humanos, a gente já pensa logo em coisa ruim, mas as bactérias, elas também têm sua importância. A gente vai utilizar bactérias aí para diversas outras produções dos indivíduos. Olha aí na nossa próxima imagem. A bactéria, ela é importante no ciclo da matéria, né? A gente tem ali a decomposição dos seres vivos, como a gente está vendo aqui, tem um animal morto, né? Ele vai ser decomposto por bactérias, tá? E aí vai trazer esses nutrientes para o solo, por isso é o ciclo da matéria. A produção de iogurte, né? De leite, como a gente está visualizando aí a fabricação de alimentos como o queijo, o iogurte, né? Ele vai ser produzido a partir das bactérias e elas também vão fazer parte da nossa flora intestinal. Lembra que eu falei que ela pode estar no nosso intestino, ajudando na nossa digestão. E nós temos as doenças causadas por bactérias. Ocorrem através da transmissão por alimentos contaminados ou contato com pessoas doentes. Nós temos aí, ó, o botulismo, que é causado pela bactéria Clostridium botulinum, encontrada no solo e em alimentos de origem vegetal e animal. Aí está o exemplo dessa bactéria. Temos a clamídia, que é uma doença sexualmente transmissível,
causada pela bactéria Chlamydia trachomatis, que afeta os órgãos genitais masculinos e femininos, tá aí a importância do uso de preservativo. Cólera, doença infecto-contagiosa causada pela bactéria Vibrio cholerae, né, ou Vibrião colérico, ela tem formato de vírgula, como nós vimos, associada aí com as águas contaminadas, com a ingestão de água contaminada. E a pneumonia, que é uma doença respiratória causada pela bactéria Streptococcus pneumoniae, né? Pneumonia, como a gente está vendo aí na imagem. E olha só, período de cheia, está chovendo bastante, os municípios estão aí praticamente alagados, aqui em Manaus também, em determinadas regiões, e é importante a gente não entrar em contato com essa água da enchente, porque a gente pode ter acesso aí à leptospirose. A leptospirose é uma doença infecciosa transmitida ao homem pela urina de roedores. Na urina do rato, né, pode ter aí essa bactéria que causa a leptospirose, principalmente por ocasiões da enchente, como eu falei anteriormente. E para as bactérias é importante que a gente tome aí os antibióticos, né, ou antimicrobianos, que são substâncias naturais, sintéticas ou semissintéticas, que possuem capacidade de inibir o crescimento ou causar a morte de micro-organismos, como os fungos e as bactérias. Mas é importante a gente consultar um médico, porque a gente tem diversos tipos de bactérias, como nós vimos, e antibióticos diferentes. Então é importante saber qual é o antibiótico certo para você eliminar aquele tipo de bactéria, certo? E nós vamos praticar agora na nossa DLI. Muito bem, na nossa questão 1, nós temos aí um texto sobre a bactéria, né, sobre as bactérias. Vocês vão dar uma lida e depois marcar a alternativa que não apresenta aí, ó, que indica, na verdade, uma alternativa que não indica uma característica presente em bactérias. E aí você escolhe depois e marca. E na questão de número 2, mais um texto para vocês lerem com calma e marcar a alternativa correta, certo? Boa atividade para vocês. Não esqueçam de mandar a participação no chat. Daqui a pouco a gente retorna para interagir.
Muito bem, estamos de volta agora para a nossa interatividade. A gente vai conversar sobre as nossas questões e corrigir depois, certo? Antes da gente corrigir, vamos ver a participação de vocês aí no chat, quais respostas que vocês estão mandando para a gente nesse momento. Então, olha lá. Nós temos ali o Paulo, né, que mandou ali, na primeira questão ele respondeu letra E, obrigado aí pela participação. A Ana Beatriz, que respondeu letra E, também na primeira questão, e a Ana Beatriz dos Santos Matos, da escola Samuel Benchimol, Manaus. Um grande abraço para todo mundo aí da escola. O Caio Vitor mandou aí letra E na questão de número 1. Temos o Emanuel, que mandou letra D. Não sei se é na questão número 1 ou na questão número 2, né? Mas obrigado aí pela participação. O Johnny mandou aí questão 1, letra E, e questão 2, letra A. Obrigado pela participação aí. Agora nós vamos visualizar a resposta da Laís, que mandou letra E, mas também não sei se é na primeira ou se é na segunda questão. Daqui a pouco a gente confere, certo? A Yasmin, né, mandou aí pra gente letra E na questão de número 1. Temos também a participação do Lucas, letra D na questão de número 1. Quem mais? A Caterine, né, peraí, deixa eu chegar mais perto aqui. Caterine, né, mandou ali também letra E, acho que o nome da escola dela é Francisca Pereira de Araújo, né? Muito bem. Acho que é isso. Letra E na primeira questão. Quem mais? Nós temos aí a participação do Carlos Jorge, lá da Escola Estadual Anselmo Jacó, em Manaquiri. Olha aí, um abraço para todo mundo de Manaquiri. Questão 1, letra D. E a Raquel colocou aí questão 1, letra E, não possui membrana plasmática. Resposta completa aí. Obrigado pela participação. O Guilherme mandou letra D na primeira questão. Quem mais? Aí a Emily mandou questão 1, letra D. Temos aí também a participação do Caio Vitor, que mandou questão 1, letra E, questão 2, letra A. Né? Muito bem. A Angelice, né, que mandou aí pra gente letra A na questão de número 2. A Jaqueline, que mandou a letra B na questão de número 2 também. A Bruna mandou letra A na questão 2. Né? Nós temos aí a participação do Caio Vitor também. Letra E na questão 1 e letra A na questão de número 2. Temos mais alguma participação? O Natan, é Natan ou Natane? Acho que é Natane, né? Mandou aí pra gente letra A na questão de número 2. O Enzo, olha só, o Enzo mandou aí pra gente questão 1, letra E, e questão 2, letra A. Obrigado aí pela participação. Emanuela, questão 2, letra E, obrigado pela participação. Aí o Gabriel, acho que é Gabriel Almeida, mandou aí pra gente letra E na primeira questão e letra A na segunda questão. Temos mais alguma participação? A Ellen mandou aí pra gente questão 1, letra D, questão 2, letra A. Muito obrigado pela participação. O Salomão mandou letra A. Ninguém sabe se é da primeira ou da segunda, mas daqui a pouco a gente confere. Iana, será que é Iana? Não sei, mas é você, né? Mandou aí pra gente letra D na questão de número 1. Obrigado aí pela tua participação. E também temos mais alguém? Temos aí a Vanessa, que mandou letra A na questão de número 1. Parabéns aí, todo mundo participando, né? O Uriel mandou aí questão 1, letra E, e questão 2, letra A. Olha aí, temos mais a participação. Acho que novamente aí a Natane, né, mandou letra A na questão de número 1. O Ítalo, questão 1, letra E, questão 2, letra A. E só, né? Muito obrigado aí pela participação de todos vocês, né? E vocês ficam perguntando, estão vendo meu comentário? Tudo que vocês mandarem ali no chat, a gente está vendo. Só que às vezes não dá tempo da gente chamar o nome de todo mundo, né? Porque o tempo é curto, mas obrigado aí a todo mundo que mandou sua resposta. E agora? Vamos conferir aí se vocês acertaram as questões 1 e 2. Na primeira questão, a gente tem aí o nosso texto sobre as bactérias e dizendo, né, que a respeito da estrutura, olha lá, a respeito da estrutura desses seres, marque a alternativa que não indica uma característica presente em bactérias. Vamos lá para as nossas alternativas. E aí nas nossas alternativas nós temos letra A, podem ser autotróficas e heterotróficas. E na letra B, possuem DNA circular. Letra C, apresentam parede celular. Letra D, são procariontes. E letra E, não possuem membrana plasmática. Olha que interessante essa informação,
Vamos rapidinho aí para o nosso gabarito, né? Então a nossa resposta aí, ó, é a letra E, né? Cadê? Aí. E a resposta certa, a letra E, e o comentário. Todos os seres vivos apresentam células envoltas por membrana plasmática, que é uma bicamada fosfolipídica. Então, olha aí, nossa resposta. A nossa resposta, cadê a nossa alternativa? A resposta, então, a letra E, né? Não possuem membrana plasmática. Está errado dizer que elas não têm, né? Todos os seres vão apresentar a membrana plasmática. Questão número 2. Sabemos que as bactérias... E aí, lá no finalzinho, marque a alternativa que contém apenas formas de bactérias, né? Agora a gente vai identificar pelo seu formato corporal, né? Pela sua estrutura. Então, na letra A, cocos, espirilos e bacilos. Aparentemente, tudo ok aqui na nossa letra A. Letra B, cocos, vibriões e bacteriófagos. Não, bacteriófago é um tipo de vírus. Bacilos, cocos e flagelados. Flagelados é um tipo de protozoário. Olha ele de novo aqui. E na letra E, espirilos, radiolários, também não. A gente não estudou sobre radiolários. Então, a nossa resposta correta é a letra A, né? Cocos, espirilos e bacilos. E aí, ó, as bactérias com formato esférico são denominadas de cocos, as com formato de bastonete de bacilos, as com formato de vírgula, os vibriões, e as com formato espiralado de espirilo. Então, a nossa resposta é a letra A, onde só tem formas de bactéria. Certo? Então, essa aí foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado aí a todo mundo que participou, interagiu com a gente. Lembre-se, se precisar sair, use máscara, use álcool em gel e mantenha lá o distanciamento, porque a pandemia ainda não acabou, infelizmente. E a gente se encontra aí na nossa próxima aula, na nossa atividade interativa. Até mais! A sua aula continua no próximo vídeo.